Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à cerimónia da entrega da Bolsa Amélia de Mel Inovação Social, uma iniciativa da Fundação Amélia de Mel em parceria com a Nova School of Business and Economics. Eu sou Sara Tainha, jornalista, e é uma honra, um prazer estar aqui convosco mais uma vez neste momento de reconhecimento, de ciência e, acima de tudo, de impacto. Hoje celebramos projetos que partem da investigação, mas que não querem ficar fechados numa gaveta, num laboratório ou numa apresentação. São projetos que querem chegar ao terreno, às organizações, às pessoas e à vida de cada um. A Bolsa Amélia de Mel Inovação Social nasceu precisamente com esse propósito, apoiar os investigadores e equipas que estejam a desenvolver soluções que permitam criar respostas mais sustentáveis, mais inclusivas e capazes de transformar a realidade. Não falamos apenas de boas ideias, falamos de ideias testadas, com parceiros no terreno, com método, com evidência e, sobretudo, com a ambição de crescer. Antes de começarmos, peço-vos apenas que confirmem se têm os vossos telemóveis em silêncio, por favor. E agora sim, já vamos daqui a pouco conhecer os projetos distinguidos nesta edição, mas antes começamos por ver um pequeno vídeo que mostra o espírito desta iniciativa e o caminho que trouxe até aqui a Bolsa Amélia de Mel. Vamos assistir, por favor. A Fundação Amélia de Mel, com base na experiência das 3 edições dos prémios Alfredo da Silva em 2021, 2022 e 2023, reforçou a aposta na investigação que se realiza em Portugal. As bolsas de investigação da Fundação Amélia de Mel são atribuídas anualmente, cada uma no valor de 150 mil euros. Representam uma ambição clara e um compromisso sólido com a investigação em Portugal, destinada a investigadores dentro e fora das universidades, focados na transformação do tecido empresarial nacional. Em 2026, a Bolsa de Investigação Amélia de Mel surge em parceria com a Nova SBE e distingue projetos de inovação social, com impacto significativo. É um novo capítulo no legado, baseado nos 3 prémios de investigação criados no contexto das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. Como não pensar no futuro ao referir os prémios de investigação? Em 2024, a atribuição da Bolsa de Investigação José Manuel de Mel contou com a parceria do BCSD Portugal. Nesse ano, foram distinguidos projetos inovadores nas áreas da sustentabilidade e da descarbonização. Em 2025, a Bolsa de Investigação Jorge de Mel, em parceria com a Cotec Portugal, distinguiu projetos na área da inovação industrial. Juntos, mantemos vivo o legado de Alfredo da Silva, avançando com determinação e visão. Aceitar a mudança, responder aos desafios e olhar para o futuro com responsabilidade é participar ativamente na construção do futuro de Portugal. Bolsa de Investigação Amélia de Mel 2026. Um aplauso, por favor.
E depois deste vídeo vamos perceber melhor a ambição desta iniciativa e para abrir formalmente a cerimónia convido agora ao palco o Vasco de Melo, Presidente da Fundação Amélia de Melo, para quem eu peço um aplauso, por favor. Obrigada. Muito bom dia a todos. É com enorme gosto que me encontro aqui, nesta data importante para a Bolsa Amélia de Melo. Sua Excelência Reverendíssima Senhor Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, magníficos reitores, Senhor Diretor da nova SBE, Carlos Miguel Cunha, Pina e Cunha e demais membros do júri, caros investigadores, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que estamos hoje aqui reunidos para assinalar mais uma edição da Bolsa de Investigação da Fundação Amélia de Melo, no presente caso, aliás, uma bolsa que tem o nome da minha avó e que está focada na inovação social. Esta iniciativa resulta, por um lado, da parceria que temos há mais de 40 anos com a nova SBE, unindo duas instituições que partilham a convicção de que o conhecimento, quando colocado ao serviço da sociedade, é um poderoso instrumento de transformação. A atribuição desta bolsa representa muito mais do que um apoio financeiro. Representa um voto de confiança na capacidade de investigação para gerar soluções concretas para alguns dos desafios mais complexos que enfrentamos enquanto comunidade. Vivemos numa época em que os problemas sociais exigem respostas inovadoras, sustentáveis e colaborativas. Sabemos que não existem soluções simples para questões tão exigentes como a educação, o envelhecimento ativo, a saúde, a integração de migrantes ou a promoção de igualdade de oportunidades. Mas sabemos também que é através da investigação, da experimentação e da capacidade de testar novas abordagens que surgem as mudanças verdadeiramente transformadoras. Esta bolsa foi criada precisamente com esse propósito: apoiar investigadores que não se limitam a compreender os problemas, mas que procuram desenvolver e validar soluções capazes de gerar impacto social mensurável e duradouro. Na Fundação Amélia de Melo, acreditamos profundamente na importância da mobilidade social. A possibilidade de cada pessoa desenvolver plenamente o seu potencial, independentemente da sua origem, constitui um dos pilares de uma sociedade mais justa, mais dinâmica e mais próspera. Quando o elevador social funciona, ganham as pessoas, ganham as famílias, ganham as organizações e ganha o país. Quando deixa de funcionar, perdem-se oportunidades, desperdiça-se talento e enfraquece a confiança coletiva no futuro. É por isso que valorizamos particularmente projetos que procuram criar novas oportunidades, reduzir desigualdades e construir ambientes mais inclusivos, capazes de permitir que mais pessoas realizem o seu potencial. O projeto hoje distinguido destacou-se pela qualidade científica da sua proposta, pela relevância do desafio que pretende enfrentar e, sobretudo, pelo potencial de gerar impacto real na vida das pessoas. Reuniu as condições que esta iniciativa procura promover: rigor académico, capacidade de implementação, colaboração entre diferentes setores e uma clara vocação para a transformação social. Aos investigadores vencedores, quero dirigir uma palavra especial de felicitação. Esta distinção representa uma responsabilidade e uma oportunidade.
a oportunidade de transformar conhecimento em ação, evidência em soluções e investigação em impacto. Gostaria também de agradecer à nova SBE pela excelência desta parceria, ao júri pelo rigor da avaliação realizada e a todos os candidatos pela qualidade dos projetos apresentados. O elevado nível das propostas recebidas demonstra que existe em Portugal talento, criatividade e compromisso suficientes para enfrentar os desafios sociais do presente e do futuro. A Fundação Amélia de Mel continuará a apoiar iniciativas que promovam a inovação, a educação, a investigação aplicada e a criação de valor para a sociedade, porque acreditamos que o progresso económico só é verdadeiramente sustentável quando caminha lado a lado com o progresso social. Muito obrigado. E agradecemos ao Vasco de Melo esta bolsa. Já aqui percebemos, nasce também de uma parceria com a nova SBE, que tem colocado a inovação, a investigação e o impacto social também no centro da sua missão. E por isso convido agora a subir ao palco o Pedro Oliveira, Dean da nova SBE. Um aplauso, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Sua Eminência Reverendíssima Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, excelentíssimos Manuel Alfredo de Melo, Salvador de Melo, Vasco de Melo, Jorge Quintas, magníficos reitores, magníficos ex-reitores, colegas ex-diretores de escola que estão na sala, caro Presidente do júri, Miguel Pinicunha, caros membros do júri, caros investigadores, minhas senhoras e meus senhores, é um enorme prazer, é uma honra estar aqui a representar a nova SBE neste prémio, numa iniciativa conjunta com um dos mais significativos parceiros da minha escola. Felizmente, a nova SBE tem nos últimos anos conseguido muitos sucessos, temos hoje muitos parceiros que estão connosco, mas temos um muito reduzido número de parceiros que estão connosco há 44 anos. E há 44 anos era mais difícil ter amigos, ter parceiros, ter entidades que acreditavam na nova SBE e, de facto, a Fundação Amélia de Melo está connosco desde praticamente sempre. A escola vai fazer 50 anos no próximo ano e, portanto, há 44 a Fundação Amélia de Melo está connosco de forma muito consistente e está connosco de forma muito presente. Permitam-me dizer isto, de facto, há parceiros de todos os tipos. Este é um daqueles parceiros que nós temos o prazer de ver frequentemente nos nossos campos a apoiar as nossas iniciativas. Nós tivemos no passado sábado a nossa maior graduação, temos várias por ano, esta é dos mestrados, que junta 5.000 pessoas, e de facto eu saí de casa a pensar, esta é a minha 4ª graduação. E estava, enfim, cheio de orgulho por ser a minha 4ª graduação, e quando cheguei ao campus, uma das primeiras pessoas que encontrei foi o Jorge Quintas. O Dr. Jorge Quintas, a quem perguntei, esta também não é a sua primeira, e que me respondeu, não, esta é a minha 9ª. E, portanto, 9ª destas, porque basicamente foi quando começámos a fazer as graduações de forma mais pública e de forma consistente. A Fundação Amélia de Melo, muitos dos seus representantes têm estado sempre connosco em muitas iniciativas, no apoio, por exemplo, à cátedra, no apoio ao nosso Leadership for Impact Knowledge Center, e de facto tem sido um prazer trabalhar com a Fundação Amélia de Melo, e é muito justo dizer que a nova SBE não seria o que é sem o apoio desta importante fundação. Muito obrigado. Este prémio sobre inovação social reflete, de facto, de forma clara a missão da Fundação Amélia Melo de investir no conhecimento como motor de transformação social. A investigação assume aqui um papel central ao permitir compreender melhor os desafios sociais complexos e desenhar respostas inovadoras, sustentáveis e com impacto real.
Esta é também uma das áreas que a minha escola identificou como uma área prioritária, a inovação social, em que muitos de nós, na realidade eu próprio, trabalhamos nestas áreas e, portanto, também por isso fez muito sentido assumirmos aqui um papel de destaque no júri, através do meu colega Miguel Pinicunha e através do nosso Knowledge Center. E, de facto, aqui a Bolsa destaca a importância de transformar conhecimento em ação, impacto, não é? Que é outra área muito relevante para uma escola como a nossa. Eu penso que devia ser relevante para todas as universidades, no fundo, promover projetos que vão além da academia, além da investigação e que chegam ao terreno onde queremos que façam a diferença. A abordagem da Fundação tem sido sempre valorizar a ligação entre investigação e a implementação prática. E quando eu falo com muitos dos meus colegas que beneficiam hoje ou beneficiaram no passado de apoios da Fundação, porque de facto, lá está, quando pensamos que são 44 anos, como acabei por referir, isto significa que muitos dos colegas, dos professores mais relevantes da minha escola e de outros, do António Nogueira Leite, à Ana Balcão Reis, todos eles foram bolseiros e eu podia continuar, o Vítor Gaspar, que não é da minha escola, gostávamos muito que fosse, mas não é. Muitas pessoas beneficiaram, muitas pessoas da sociedade portuguesa realmente beneficiaram de apoios da Fundação e de facto é um apoio muito importante para nós e para outras entidades em Portugal. E de facto, sempre com esta perspectiva de que queremos não apenas ter impacto académico, mas impacto no terreno, impacto que faça a diferença. E o que tentamos fazer aqui, o que tenta a investigação que é permitida, que é possível através desta Bolsa, é valorizar a ligação sempre entre a investigação e depois a sua implementação prática. De facto, aqui a Bolsa distingue-se por incentivar a colaboração também entre instituições académicas, organizações sociais, também temos aqui algumas representadas hoje na audiência, e parceiros depois para a implementação, que são sempre essenciais quando se pensa em inovação aplicada, em investigação aplicada com impacto no terreno, como é aqui hoje o caso. Para nós, na nova SBE, e em particular para o nosso centro de conhecimento, o Knowledge Center, Leadership for Impact, foi um prazer gerir este processo, gerir a Bolsa, contribuindo para a sua concretização, presidir ao júri e, obviamente, apoiar depois na seleção dos projetos que traduzem excelência na investigação, mas também potencial de impacto social. Mais uma vez, é para nós um prazer, uma honra, fazê-lo hoje, como tem sido fazê-lo há 44 anos, e esperamos que possamos fazer pelo menos nos próximos 44, e portanto contem sempre com a nova SBE. Sabemos que vamos poder continuar a contar com a Fundação Amélia de Melo. Muito obrigado por nos ajudarem a construir escolas como a minha, mas muitas outras escolas em Portugal. É de facto um prazer, uma honra poder estar aqui hoje para anunciar também este prémio que vamos aqui hoje anunciar. Muito obrigado. E já vamos saber mais à frente quem é o vencedor. Mas vamos chegar agora a um dos momentos centrais desta cerimónia. Vamos perceber como é que decorreu esta edição e conhecer melhor o olhar do júri, que certamente teve aqui uma tarefa muito difícil com estes projetos finalistas. A seleção destes projetos teve em conta a qualidade da investigação, mas também a sua capacidade de gerar impacto e de ser testada no terreno para depois ganhar escala. Mas melhor do que eu, para nos fazer esse enquadramento, convido ao palco o professor Miguel Pinicunha, presidente do júri da Bolsa Amélia de Melo Inovação Social. Um aplauso, por favor. Bem-vindo. Bom dia. É um grande gosto estar aqui convosco e ver tantas caras amigas da Fundação e da nossa escola. Eu aqui venho representar um grupo de pessoas que, ao longo destes meses, que já vão longos, nos ajudou a chegar ao final deste processo e irei explicar com algum detalhe, não excessivo, espero eu, o que é que aconteceu que nos trouxe aqui. Nós temos um conjunto de slides, eu se calhar iria pedir para os avançarmos. Uma investigação que começasse e acabasse em si mesma, mas fazer um trabalho que tenha a possibilidade de ser replicado noutros contextos. As áreas, tal como já foi referido, as áreas principais
são as da educação, envelhecimento ativo, migrações ou saúde e, tal como também já foi referido, o objetivo era o de estimular soluções colaborativas. Acreditamos que, pela sua natureza, a inovação social implica colaboração e estivemos atentos a essa dimensão. Dito isto, e podemos passar ao slide seguinte, eu vou explicar aqui em 2 slides os critérios de admissão, portanto, o que é que o júri fez e, portanto, quais é que foram os critérios a que demos atenção. Desde o princípio, um critério era claro para nós, no fundo, para fazer a ligação ao conhecimento e à investigação, as equipas teriam de incluir pelo menos uma pessoa com doutoramento e, portanto, incluída ativamente em atividades de investigação, não necessariamente num contexto académico, mas em qualquer contexto, mas o doutoramento era um critério importante. A implementação do projeto devia ser feita em Portugal. O objetivo devia ser claro e ter resultados mensuráveis e bem definidos. E a ideia, desde o princípio, é que isto não é investigação pura, aquilo que se quer, mas um projeto capaz de se traduzir em novas soluções para problemas sociais que já existam e, tal como eu disse, com o potencial de ser replicado e escalável. Uma segunda lista de critérios, que está no próximo slide, implicava a participação ativa de uma entidade parceira, tal como eu digo, a colaboração era fundamental e, portanto, no fundo, a ideia é que houvesse alguma organização que já no terreno tenha provas dadas de capacidade de implementação. A questão do caráter inovador e do impacto sempre esteve presente no júri. E a ideia é que, além de o projeto dever estar alinhado com os temas da Bolsa, aqueles que eu referi no slide anterior, esperávamos que o valor da Bolsa fosse importante para que a investigação no final tenha impacto, ou seja, o valor disponível deverá ser capaz de se traduzir em soluções de impacto no tempo útil, os tais 3 anos que aqui mencionámos. Portanto, os critérios eram estes e foi com base nesta grelha que olhamos para os diferentes projetos. O que aconteceu ao longo destes meses? Abrimos a chamada, recebemos 19 propostas, 2 não foram consideradas elegíveis, tendo em conta aqueles projetos que eu há pouco mencionei. Ficámos, portanto, com 17. Dessas 17, o júri, que eu já vou designar, escolheu 5 para fazer uma apresentação presencial final. Portanto, essas 5 candidaturas foram convidadas a fazer uma apresentação lá na nossa escola e dessas foram escolhidos 3 finalistas. Dos 3 finalistas haverá um vencedor e os outros 2 serão alvo de uma menção honrosa. Portanto, o processo foi este, portanto, foram vários meses que andámos a filtrar, agora estamos na altura do Campeonato do Mundo, vamos ficando com menos e menos e menos e no final ficará um projeto vencedor. Mas dito isto, eu queria agradecer não só aos projetos finalistas, mas a todos os outros. Tivemos projetos com muito valor e, portanto, ficamos gratos a quem no fundo, se deu ao trabalho e perdeu tempo para se candidatar. Não posso deixar, e este é um dos pontos que eu queria enfatizar com muita ênfase, a composição do nosso júri, penso que é o slide que se segue. E agora vou dizer os nomes um a um. Muitos dos meus colegas do júri estão aqui, outros não puderam estar, mas também estão connosco em espírito. Quem é que ao longo deste tempo nos ajudou a fazer este trabalho e, portanto, de uma forma graciosa que muito agradecemos. Tal como eu digo, eu sou aqui o representante deste grupo de pessoas que ao longo destes meses fez este trabalho. 2 representantes da Fundação, a Carolina Cabral e a Catarina Costa Duarte, o Filipe Almeida, da Portugal Inovação Social, eu próprio. O meu papel aqui foi mais o de alinhar as sensibilidades e, portanto, eu próprio, já agora, só para dar aqui uma nota, eu votaria ou escolheria, se fosse necessário, não foi necessário, por desempatar, portanto, houve grande unanimidade, o Filipe Santos, da Católica de Lisboa, a Raquel Campos Franco e a Sofia Salgado, da Católica Porto, a Silvia Ferreira, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e a Sofia Santos, da Systemic. Portanto, procurámos alinhar um júri com vários tipos de origens da universidade, mas também da própria Fundação e do mundo organizacional. E eu queria agradecer sinceramente e profundamente aos meus colegas que dedicaram algum do seu tempo a participar nesta iniciativa. Portanto, a todos, aos que aqui estão
e aos que não estão, muito obrigado. E, da minha parte, é isto, aquilo que combinamos, é que eu ficaria por aqui para guardar um bocadinho de suspense na apresentação do vencedor. Essa parte não vou fazer eu, que é para deixar isto ao cuidado dos profissionais. Não é? Vamos fazer isso juntos. Pode ficar aqui, já no palco. E convido também a juntar-se a nós, a direção da Fundação Amélia de Melo, o Vasco de Melo, o Manuel Alfredo de Melo, o Pedro de Melo e também o Pedro Oliveira da Nova SBE. Juntem-se todos aqui. E vamos agora chamar os distinguidos desta edição, um a um. Cada projeto depois vai receber o seu diploma, tirar a habitual fotografia. E vamos começar pelas menções honrosas. E a primeira menção honrosa vai para o projeto Coopera Lab, o Laboratório de Habitação Colaborativa e Inovação Comunitária. Primeiro um aplauso. E passo já a chamar ao palco a Sara Brites da Coopera Lab. Um aplauso, por favor. Peço que se junte aqui ao palco. Parabéns, Sara. Parabéns. Parabéns. Muitos parabéns. Já agora passo também a apresentar também o projeto enquanto vão tirando as fotografias e fazendo os cumprimentos. O Coopera Lab parte aqui de um problema muito concreto. São contextos habitacionais que estão desajustados, solidão, falta de apoio, sobretudo numa fase da vida em que a segurança e a comunidade e a rede é tão importante. A fotografia. O resto da equipa, por favor, também, para tirar a fotografia. Um aplauso. Podem juntar-se aqui. Esta proposta parte aqui também de reimaginar a habitação pública, não na forma apenas como se entrega uma casa, mas depois na construção de comunidades, de entreajuda, participação e sentido de presença. E convido-vos a todos depois também a conhecerem melhor o projeto. Muitos parabéns, mais uma vez. Podem voltar aos vossos lugares. Muito obrigada. Podem regressar. Já tivemos a primeira menção honrosa, vamos para a segunda. Só fazer aqui um bocadinho de suspense. E a segunda menção honrosa vai para o projeto Integra DSS, dados que cuidam o Modelo Nacional para a Integração dos Determinantes Sociais da Saúde na História Clínica Eletrónica. Um aplauso, por favor, a Patrícia Pinto e a Inês Espírito Santo Isqueté. Muitos parabéns. Aqui este projeto também vos convido a conhecerem melhor, mas parte aqui de uma ideia que é cada vez mais evidente: a saúde de uma pessoa que não se mede apenas por exames, diagnósticos ou medicação. Sabemos que é cada vez mais influenciada pelas condições em que vive, pelo trabalho, pelo rendimento, pela habitação, pela rede familiar e social e por outras tantas dimensões que muitas vezes não entram na história clínica. E é precisamente o que quer fazer este projeto. Muitos parabéns mais uma vez. Um aplauso. Podem voltar aos vossos lugares. E agora sim, depois das duas menções honrosas, vamos ao projeto vencedor da Bolsa Amélia de Melo Inovação Social. E o projeto vencedor é Art for Aging. Art, Brain, Social and Healthy Aging. Um aplauso, por favor. E chamo ao palco a Maria Amélia Duarte Ferreira, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco Canaveses, um projeto desenvolvido em parceria com o Centro Académico Clínico 2CA Braga e I3S da Universidade do Porto. Mais um aplauso, por favor, ao projeto vencedor.
O Art for Aging propõe aqui uma resposta inovadora para o envelhecimento saudável, juntando ciência, arte, saúde e comunidade. É através de um programa de artes visuais, de música, dança, culinária, narrativa, e procura estimular a cognição social, o bem-estar, a autonomia e a ligação das pessoas idosas à comunidade. A restante equipa também. Parabéns! Muitos parabéns. Juntem-se para a fotografia. Um projeto que não fica apenas pela intervenção artística, quer também medir impacto, validar o protocolo e perceber o que é que acontece depois dessa intervenção do comportamento ao cérebro. Muitos parabéns mais uma vez ao projeto vencedor. Um forte aplauso. Antes de mais, quer este projeto vencedor, mas a todos os distinguidos e a todos os que participaram, um aplauso para todos. E agora vou pedir também à Maria Amélia Ferreira que permaneça também aqui em palco para nos apresentar melhor este projeto Art for Aging. Vamos conhecer com mais detalhe esta proposta. Vamos conhecer. Muito obrigada. Podem ficar todos, claro que sim. Vou-vos pedir se falarem entretanto e não utilizarem este microfone, utilizarem este. E vão passar a... Bom. Obrigada. Bom, muito obrigada. Muito obrigada porque esta atribuição vai nos permitir demonstrar aquilo que andamos a fazer há mais de 10 anos. Queria cumprimentar todos, queria cumprimentar o júri, queria cumprimentar o Sr. Patriarca, porque, sendo promotora de uma Santa Casa da Misericórdia, se eu não o cumprimento, ainda me despedo. Que nós temos que ter esse cuidado, mas é uma referência importante e também uma referência muito importante é ter uma estrutura da economia social, uma Santa Casa de uma região rural, pobre, afastada, que conseguiu congregar à sua volta uma série de projetos que já se desenvolvem há uma série de anos e que neste momento são reconhecidos com a atribuição, digamos, de um prémio, de uma bolsa, que a estar a ouvir aqui, desculpem lá que eu começo a andar porque professores são assim, isto não pode ser de outra maneira, nos aparece com uma lógica muito interessante, e com uma lógica muito interessante, ao contrário daquilo que não sei quem é que disse, mas alguém disse que era a economia, que era a investigação para a economia social. O que eu digo é a economia social, e aí tenho que referir a Portugal Inovação Social, o Dr. Filipe Almeida, que nos tem reconhecido e que tem permitido que esta instituição, junto já com outras, façam perceber a importância desta intervenção a nível social e cada vez mais com a necessidade de perceber-se qual o impacto e, portanto, não é só a intervenção pela intervenção. E é isso que nós agora vamos aqui, que foi apresentado para esta proposta, que vos posso dizer que foi muito interessante, foi muito desafiante, e o desafio é da gente nova. É da gente nova que temos 3, uma já está ali, para a área, a Lília, que trabalha connosco, que é psicóloga, que trabalha na Santa Casa da Misericórdia, que é estudante de doutoramento da Universidade do Porto e que está com a área social, o Fábio, doutorado, a Tatiana também doutorada, o Fábio do I3S, portanto com uma parte já de investigação base, mas que nos vai servir para a certificação daquilo que, do ponto de vista social, nos é importante referenciar e aquilo que é, digamos, que vai permitir a prova, que vai... Olha, eu não estou a apresentar nada aqui, mas depois apresento. Que nos vai permitir a prova de que, de facto, o que estamos a fazer tem uma contrapartida e tem uma visibilidade a nível da estrutura que nos permite estar aqui, que nos permite movimentar, que nos permite aprender e que nos permite não esquecer tão depressa
como esquecemos com o envelhecimento. Portanto, isto aqui é um cruzamento que é o Centro Académico Clínico de Braga com a possibilidade de utilização da ressonância magnética. Portanto, isto aqui permite-nos, e eu fico muito satisfeita com esta possibilidade que é dada por estes jovens de nos poder associar neste trabalho, dado que ao longo da minha vida trabalhei sempre em neurociências e, portanto, é algo que tem muita lógica, fundamentalmente para isto. Nós temos um desafio enorme, e Portugal ainda hoje ouvia que é o 6º país mais envelhecido, e nós somos um país de mulheres, velhas, pobres e doentes. É isso que nos estamos a tornar. E isto é muito verdade, fundamentalmente. E o professor Adalberto Campos Fernandes também nos diz muitas vezes viúvas do segundo marido já. Portanto, isto aqui é uma demografia extremamente relevante. Mas o envelhecimento é qualquer coisa com que todos nós nos estamos a deparar cada vez mais. E, portanto, o envelhecimento pode ser feito, como aqui a Dona Inês está a uma janela, ainda por cima numa região rural e pobre, sem propósito, olhar para o ar, como estão aqui a ver, em que vão ter um declínio na cognição social, um impacto na saúde mental, e a saúde mental, de facto, está comprovadamente afetada com este envelhecimento e que está muito ligada à solidão. E não se esqueçam de uma coisa, morre-se de solidão. A solidão leva à morte de muita gente. É dramático, mas isto é um facto que mesmo a ciência já comprova. Há uma limitação, digamos, daquilo que hoje ainda é feito na medida em que está tudo muito disperso, e é por isso que nós apresentamos este projeto para integrar essas soluções e para perceber de modo integrado como é que podemos lidar com este grande desafio. Quem é que... Alguém muda? Bom, qual foi a oportunidade? A oportunidade foi a intervenção não farmacológica. A intervenção farmacológica nós já conhecemos. E nós temos psiquiatras, e temos psicólogos, e temos internistas no hospital, e também vos posso dizer que a Santa Casa da Misericórdia ficou toda mobilizada nos seus recursos para poder colaborar e já vai há cerca de 10 anos com o projeto que é o Serviço Móvel de Saúde. Na altura nos falava. E este Serviço Móvel de Saúde inclui médicos, fisiatras, nutricionistas, psicólogos, uma série de todas as atividades que temos ao nosso dispor e às quais fomos juntando aquilo que se sabe hoje que leva a uma estimulação de diferentes áreas do sistema nervoso central, e é isso muito que nós vamos querer demonstrar, que são os diferentes tipos de arte. Não é só a música, e temos a música. Eu aqui o que apresento é que nós vemos muitas vezes nestas instituições este conjunto de atividades que são recreativas. Isto aqui não é só recreativo. Nós temos avaliação da estimulação cognitiva com avaliações pré, avaliações pós, e portanto a avaliação do impacto é cientificamente feita depois destas intervenções. E então temos as intervenções quer com a música, e aqui temos um conjunto dos nossos músicos e dos nossos artistas num projeto que é Musicalidade, que tem sido financiado pela Fundação Belmiro de Azevedo. E depois também temos agora dança contemporânea, que articula, digamos, a psicomotricidade com o equilíbrio, com este tipo de estimulação. E depois também aquilo que começa a ser muito reconhecido como prescrição cultural, com a visita aos museus e a diferentes atividades culturais. Portanto, integra-se aqui algum tipo de prescrição social, prescrição cultural e todo este tipo de desafios que vamos aqui tendo, que tem um potencial científico e clínico e que faz com que haja esta inovação naquilo que é o cuidar do envelhecimento. Pode passar. Bom,
Isto rapidamente, aquilo qual foi a nossa solução. Isto aqui está um pouco, digamos, que foi apresentado ao júri de outro modo, mas vemos que em Portugal temos cerca de 2,5 milhões de adultos mais velhos, nos quais temos aqui a sua caracterização demográfica, e vejam que, por exemplo, 400 mil estão em risco de pobreza e 500 mil vivem sozinhos. Mas naquilo que nós temos feito com este programa multimodal, também vemos que as atividades que são levadas a cabo com esta população, podemos quantificar que cerca de 58% melhoram a atividade cognitiva, 24% aumenta a funcionalidade, em 45% diminuem os sintomas ansiosos, 65% os sintomas depressivos, 63% diminui o risco de isolamento, 53% a melhoria da atividade da saúde mental, o aumento da qualidade de vida em 58% e 64% do sentimento de solidão. Portanto, isto já são dados objetivos. São dados que nós já temos, não são dados do que parece que é. E é nestes dados que nós queremos saber como é que eles ocorrem, quais são as estruturas cerebrais que estão envolvidas, como é que isto se desenvolve desde o momento zero até ao final do segundo ano, portanto, ao fim, é assim que eu estou dizendo, não é? Ao fim do primeiro ano e ao fim do último ano e ao fim do segundo ano, para de facto ter uma demonstração científica de que este tipo de intervenções são intervenções que levam de facto a que haja um atraso do declínio cognitivo, porque todos nós vamos ter. É assim, quem tem sorte morre cedo, quem não tem sorte vai envelhecer. E, portanto, é preciso que nos cuidemos. Quem não morrer cedo é preciso que se cuide, porque isto vai-nos acontecer a todos. Agora, quanto mais tarde, melhor. E, portanto, este aspecto é nesta base que nós vamos intervir. E então aqui o que é que podemos ver? Vocês já estão ali a ver a Dona Inês já com uma cara mais satisfeita depois de andar nestas voltas da música. Se puder passar o próximo slide. O que é que vamos fazer? Vamos ter uma intervenção do comportamento para o cérebro. Portanto, é esta a nossa linha de atuação. Fazendo avaliações longitudinais, entre a base, os 12 meses, os 24 meses, um dos testes cognitivos e sociais que já estamos a fazer, portanto, que sabemos fazer, é a base do nosso trabalho, neuroimagem funcional, que vai ali ser feita em Braga, no Centro Académico Clínico, e a identificação de biomarcadores biológicos que se sabe que têm alteração e que podem, o cair dos valores pode ficar reduzido em tempo quando há estas intervenções, que é no I3S que vai ser feito com esta mesma população. Portanto, isto aqui é uma congregação, digamos, lógica, de intervenções em diferentes domínios e em diferentes áreas que no conjunto nos vai permitir, e aí podem ter a certeza que o prémio vai ser bem utilizado, porque os resultados que nós vamos ter vão demonstrar de algum modo, mas cientificamente, qual o efeito de todas estas intervenções que nós falamos e que vemos e que têm estado e que se sabe que de facto podem ter uma atuação, digamos, bem útil para este processo do envelhecimento. Aquilo que pode passar. Eu detesto que me passem os slides, que isto detesto. Vemos que, portanto, do paradigma corrente em que temos um treino cognitivo só num determinado domínio, ou escalas subjetivas, ou iniciativas isoladas, o que é que nós queremos? Queremos iniciativas, digamos, integradas, artes visuais, música, dança, culinária, narrativa, validação de biomarcadores, e também da ressonância magnética, e depois também um protocolo integrado de saúde para a saúde comunitária, primária e comunitária. Portanto, há uma estrutura muito lógica para poder validar isto, quer num domínio de foco, quer no impacto, quer na integração clínica. É isto que nós vamos fazer ao longo dos próximos anos, com o apoio deste prémio.
E como é que nós podemos assegurar a disseminação e a replicação? Podemos ver porque temos um protocolo estandardizado, temos também um conjunto de instrumentos de treino facilitadores, temos acordos e colaborações em diferentes setores, quer culturais, quer académicos, quer comunitários. Temos a validação científica, temos uma estratégia também de escalabilidade e também temos esta disseminação que vai ser feita através das áreas também digitais. Da implementação para o impacto, aquilo que queremos é que, de facto, os nossos idosos seja cada vez um número mais atingido, como estamos ali a ver, e o impacto que esperamos é ao nível da função cognitiva, da saúde mental, da relação social e depois também dos resultados da saúde. Portanto, estamos muito balizados do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico e do ponto de vista social. E é esta integração que foi permitida com este desafio e com isto que vos apresentamos para a candidatura a este prémio. Agora, vemos que uma grande capacidade desta disseminação e de poder utilizar este modelo é o facto de termos 388 misericórdias, todas elas com um número muito elevado de beneficiários que podemos atingir e onde se vai ligar a ciência, a ação social, a inovação social, portanto, que é um dos aspectos deste prémio, e depois também a própria saúde, de modo a promover o quê? A promover a saúde social. Saúde social é assim, não há só saúde física, a saúde é o conjunto da área física e da área social e da área mental, portanto, que nos permite estabelecer esta estratégia. Pode passar. Bom, a equipa é esta que estão aqui a ver, coordenada pela Santa Casa da Misericórdia, onde temos aqui uma quantidade de colaboradores que são elementos da Santa Casa ou que estão a trabalhar connosco nos projetos, a Lília que está ali, a Mariana que também é psicóloga, a Joana também, o João Queiroz é psicomotricista, o Gonçalo Moreira é músico, o João Seller e o Roberto são dançarinos e a Vânia é nutricionista. Portanto, esta equipa vai estar toda connosco. No Centro Académico Clínico, que está dirigido, portanto, pela Joana Reis, temos a Tatiana que está ali, que é quem tem trabalhado connosco, e a Celina, e depois no I3S, o Fábio, com a Teresa Sumaviela, a Catarina, a Carla, a Rita e a Bruna Araújo. Portanto, isto é a nossa equipa e eu não podia deixar de acabar isto sem passar, e já passei isto no nosso pitch, que é o caminho para aquilo que é o brilho, o brilho humana, necessita de quê? Necessita disto que nós estamos aqui a apresentar. Necessita da ciência como uma base para ter passos sólidos de desenvolvimento e de instituição, precisa da arte como um meio para ir mais adiante e precisa do amor para ser feliz. E isto foi está inscrito no I3S pela nossa colega Raquel Ceruca, que já não está entre nós, mas que traça muito claramente os objetivos deste projeto e traça muito claramente aquilo que para nós é a intervenção em sociedade. É uma intervenção em ciência, é uma intervenção certa, mas é uma intervenção também com um humanismo que é absolutamente necessário e que até pode ser qualificado e medido. E esse aspecto também é um aspecto muito relevante para se acreditarem em nós, como vocês se acreditaram a dar-nos o primeiro prémio e como a inovação social também se tem acreditado a dar-nos o dinheiro para fazer o que nos levou a fazer este prémio. Portanto, agradeço muito a todos e um dia vocês também nos vão agradecer os resultados que nós trouxermos. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos, Sr. Reverendíssimo Catedral Patriarca de Lisboa, aos senhores reitores, ex-reitores, presidente do júri, membros do júri, presidente da nova SBE. Dizer somente, acho que obrigado é a palavra de ordem. Obrigado por acreditarem neste projeto, obrigado por acreditarem em nós.
na ideia que agora propomos e a responsabilidade que agora temos, porque agora estamos todos unidos, Nova SBE, Fundação Amélia de Melo, agora também já somos uma equipa e, portanto, aquilo que da nossa parte acredito que vai ser possível é a dedicação, trabalho em prol das pessoas e em prol do bem-estar das pessoas. Muito obrigado. Antes de mais, lá está, cumprimentar todos os presentes, Sr. Cardeal Patriarca, reitores, membros do júri, Fundação Amélia de Melo. Subscrevo totalmente as palavras do Fábio e também da professora Amélia e agradecer aqui a oportunidade que estão a dar a este consórcio de efetivamente trazer resultados que, com evidência científica, nos podem levar mais longe a implementar todas estas estratégias que já têm sido feitas no marco e que possam, efetivamente, fazer uma mudança na nossa população mais envelhecida, que temos visto que é uma a maior componente da nossa população atual, e agradecer novamente aqui a oportunidade. Deixe-me só, vão-me dar a liberdade de poder fazer aqui um cumprimento especial a um amigo que encontrei, ao professor Bessaba Rendas, que foi um colaborador e que foi um apoiante desde o início da minha carreira, e que, quando aqui falavam nos 44 anos, nós também já é para aí há 44 anos, professor Rendas, estamos a ficar velhos, mas ainda nos lembramos e foi um marco muito importante tê-lo conhecido, ter aprendido educação médica, foi consigo que eu aprendi educação médica, o problem-based learning é isto que nós estamos aqui a fazer. Portanto, muito obrigada. Podem voltar aos vossos lugares. Muito obrigada, e percebemos como é que este projeto tenta responder a este desafio de viver mais anos, sim, mas viver esses anos com mais saúde, mais participação, mais relação e mais dignidade. E para a intervenção final desta cerimónia, convido agora ao palco Manuel Alfredo de Melo, vice-presidente da Fundação Amélia de Melo. Um aplauso, por favor. É difícil. Bem, Sua Excelência, Reverendíssimo Senhor Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, magníficos reitores, Senhor Diretor da Nova SBE, caros Miguel Pinha Cunha e demais membros do júri, caros investigadores, minhas senhoras e meus senhores. Ao chegarmos ao final desta cerimónia, gostaria de deixar algumas palavras que refletem o significado desta iniciativa para a Fundação Amélia de Melo. A entrega da Bolsa Amélia de Melo, Inovação Social, representa um momento de particular importância porque traduz, há várias décadas, apoiar o conhecimento, promover a inovação e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, inclusiva e capaz de criar oportunidades para todos. Vivemos tempos marcados por desafios sociais complexos. Sabemos que problemas como as desigualdades educativas, o envelhecimento da população, os desafios da integração social ou o acesso a melhores condições de saúde exigem novas respostas, exigem conhecimento, capacidade de experimentação, espírito colaborativo e, acima de tudo, compromisso com a transformação da realidade. Acreditamos que a inovação social constitui uma das ferramentas mais promissoras para gerar soluções sustentáveis e duradouras para problemas que afetam a vida de muitas pessoas e comunidades. O que hoje celebramos não é apenas a atribuição de um apoio financeiro. Celebramos uma ideia, uma visão e uma ambição. A ambição de transformar a investigação em ação, conhecimento em soluções concretas e potencial em impacto efetivo. A singularidade desta Bolsa reside precisamente na ligação entre a investigação e a implementação prática.
procuramos projetos capazes de ultrapassar as fronteiras do conhecimento académico e de chegar ao terreno onde os desafios se manifestam e onde as soluções podem verdadeiramente fazer a diferença. Ao exigir a colaboração entre entidades de investigação, organizações sociais e parceiros de implementação, esta iniciativa promove aquilo que consideramos essencial para enfrentar os desafios do século XXI: a capacidade de trabalhar em conjunto, de combinar competências distintas e de construir respostas que sejam simultaneamente inovadoras, eficazes e sustentáveis. Quero, por isso, felicitar calorosamente o projeto vencedor desta edição. O reconhecimento hoje atribuído resulta da qualidade evidenciada da sua relevância social e do seu potencial para gerar impacto mensurável. Desejamos que esta bolsa constitua um impulso decisivo para a concretização dos objetivos propostos e para a validação de uma solução que possa beneficiar muitas pessoas. Dirijo também uma palavra de reconhecimento a todos os candidatos, com particular significado aos que receberam as 2 menções honrosas. Demonstra que existe em Portugal uma comunidade de investigadores, empreendedores sociais e organizações profundamente empenhadas em construir respostas inovadoras para os desafios. Agradeço igualmente a todos os que se envolveram diretamente nesta iniciativa, ao júri pelo rigor e dedicação demonstrados ao longo do processo de avaliação e a todas as entidades que contribuíram para a tornar possível. Na Fundação Amélia de Melo, acreditamos que o progresso de uma sociedade mede-se não apenas pela sua capacidade de criar riqueza, mas também pela sua capacidade de gerar oportunidades, promover a mobilidade social e assegurar que ninguém fica para trás. Essa visão continuará a orientar o nosso trabalho e o nosso apoio a projetos que contribuam para uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa e mais resiliente. Muito obrigado pela vossa presença e pela dedicação à construção de um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Manuel Alfredo de Melo, e chegamos assim ao fim desta cerimónia da entrega da Bolsa Amélia de Melo, Inovação Social. Hoje celebramos mais do que um prémio, celebramos a investigação, como vimos, com propósito, ciência com aplicação e equipas que escolheram olhar para os problemas difíceis e responder com soluções concretas. Aos projetos distinguidos, mais uma vez, muitos parabéns a todos, parabéns pelo trabalho já feito, mas também pelo caminho que aí vem e pela responsabilidade que também fica. Em nome da Fundação Amélia de Melo e da Nova SBE, muito obrigada a todos pela vossa presença. Eu sou a Sara Tainha, foi um gosto estar convosco mais uma vez. Obrigada e até à próxima.